E na economia nós tivemos um prejuízo bilionário da Petrobras, também nós tivemos a divulgação do IPCA hoje, né, que houve uma alta de aproximadamente 0,4%. Mas quem comenta é ele, Rodrigo Oliveira. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, pessoal aí do chat, no nosso Meio-Dia em Brasília. Eu vou falar rapidinho sobre 3 coisas que estão movimentando o mercado hoje. Vocês viram que eu já comecei acelerado, né? Resultado da Petrobras. A Petrobras registrou prejuízo nesse mês, e aí vocês vão falar, mas tá vendo? Eu falei que o Lula não ia tomar conta da Petrobras, blá, blá, blá. Não é bem isso, viu, gente? Foi prejuízo, né? Prejuízo líquido aí de 2 bilhões, se não me falha a memória. É o primeiro prejuízo em um trimestre, desde o terceiro trimestre de 2020, 2,6 bilhões de reais de prejuízo. Mas o que foi esse prejuízo, né? A Petrobras está dando prejuízo, não é exatamente isso, tá? Tem alguns eventos que são eventos não recorrentes, a gente falou disso ontem, na expectativa sobre o resultado da Petrobras, de que já viria 12 bi a menos, porque tem um acordo que a Petrobras fez com o CARF, né? Esse acordo é o seguinte: a Petrobras estava numa disputa com o CARF, que é o Conselho de Administração de Recursos Fiscais, que é uma disputa sobre imposto, se você deve ou não aquele imposto que você faz com a Receita. Tem esse ambiente aí onde você discute isso. E aí a Petrobras corria o risco de pagar 44 bilhões se ela perdesse essa disputa mais para frente ali na justiça, né, vamos supor. Mas acabou fechando um acordo aí para pagar 12 bi. Bom para o governo, que antecipa um pouco de imposto da Petrobras. E para a Petrobras, em tese, pode ser um bom negócio, já que você está pagando aí praticamente, sei lá, quase um quarto do que você devia, né? Entre um terço e um quarto aí do que você devia. Então, isso impactou o resultado. Além disso, impactou também a variação do dólar, que torna as dívidas dolarizadas da Petrobras mais caras. Isso é um efeito de balanço. Não é que a Petrobras está gerando menos caixa, ela continua gerando muito caixa, mas quando entra esses números, aí o lucro líquido tem que passar por todas essas linhas, lá embaixo o lucro fica um pouquinho menor. Mas tem 2 boas notícias aí. Uma é que a Petrobras reduziu um pouco do CAPEX, né, aquele dinheiro para investimento, porque tem muita preocupação ainda sobre o quanto a Petrobras vai ficar investindo e quanto que isso pode machucar o que sobra de dinheiro para o acionista e o que sobra para a empresa também, né? Mas, assim, basicamente o que sobra para o acionista, né? Já que o investimento a empresa está fazendo para crescer, etc. e tal, mas tem muito medo de que isso vá para algum lugar que não é exatamente benéfico para a empresa, como foi visto lá atrás, na época do governo Dilma. Isso é bom, diminuiu então o guidance, né, a previsão do que vai gastar em 2024, e também anunciou distribuição de dividendos, utilizando parte daqueles dividendos extraordinários de 2023. Né? Isso é bom porque para o acionista é bom, vai ganhar aí R$1 mais ou menos por ação, vai ser pago em 2 etapas, em novembro e dezembro, se não me falha a memória, para quem tiver ação até quem acabar o dia de 22 de agosto com a ação na mão, vai ganhar aí esse R$1 em 2 parcelinhas no final do ano. Mas bom, porque continua distribuindo os dividendos. E a segunda boa notícia é que se você tirar aí esses efeitos não recorrentes, que são efeitos não caixa, que o pessoal chama, né? Não afetam o dinheiro de verdade, mas afetam a visão que você tem ali no balanço. Se você tirar isso, está em linha com outros resultados da Petrobras nos outros trimestres. Tá? É claro que ainda tem muita desconfiança sobre Petrobras, mas é uma boa notícia de qualquer maneira quando você pensa aí nos receios que a gente tinha com a Petrobras. Estou procurando aqui, a Petrobras está caindo 1,30, 1,34 no dia de hoje, tá? Só para vocês entenderem a reação do mercado a esse balanço. Obviamente que nunca é uma coisa só, tem o preço do petróleo, câmbio e etc. Bom, além disso, saiu a inflação saiu 0,38 em junho e em 12 meses ela bateu no limite da meta, 4,5%. A meta de inflação é 3%, 1,5% para cima ou para baixo. Então, ela bateu no limite aí em 12 meses. Não é o que o Banco Central olha, né? O Banco Central
a meta ainda é ano calendário para esse ano, então tem que terminar 2024 abaixo de 4,5%, mas tem coisas que não são tão alvistareiras assim no IPCA, e o fato dele ter vindo também acima do esperado é uma má notícia que se conecta com o nosso próximo assunto aqui, que são os juros e a fala do Gabriel Galípolo ontem. Ontem à noite, o Gabriel Galípolo, diretor de política monetária e principal indicado aí do Lula no Banco Central, favorito para substituir o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, no final do ano, foi duro ontem numa palestra que ele estava dando, e ele fala sobre a ata do Copom. Vocês vão lembrar que eu cheguei a falar que, olha, não estava escrito assimetria, mas o que o Banco Central quer dizer é assimetria. Isso ficou... Tinha gente no mercado que achava que sim, gente que achava que não. Ontem, o Galípolo elucidou essa questão, por exemplo, e falou, assim, a gente está com um balanço de risco assimétrico, não só porque tem 3 riscos contra 2 para subir a inflação, mas também porque o peso dos riscos que são a mais também indicam que está mais fácil de a gente ter que subir o juro do que recomeçar a cair ou mesmo manter onde está. Tudo isso vai se juntando, né, nessa história e, por exemplo, o mercado financeiro hoje já precifica mais de 100% de chance de um aumento de 0,25 ponto percentual na próxima reunião do Copom. Ah, é para tanto? Talvez. O que se esperava, né, ou se achava que os indicados do presidente Lula pudessem ser um pouquinho mais lenientes com a inflação, Galípolo dissipou ontem. Pode ser teatro? Pode, mas também foi duro e foi inclusive incisivo quando falou que o presidente Lula faz comentário, ele diz que todo mundo que ele encontra faz comentários sobre como conduzir a política de juros brasileira e que é legítimo o Lula comentar, mas que se o presidente quer juros mais baixos, ele vai ter que mudar a meta de inflação, porque o mandato do Banco Central é perseguir a meta, e a meta é 3%, foi outro recado que ele deu, porque tinha uma dúvida também, se na previsão que o Banco Central fez lá, de manter a taxa de juros parada onde está até o fim do primeiro trimestre de 2026, a inflação ficaria 3,2%, e aí tinha uma história de, não, está em torno da meta, está ao redor da meta, isso não preocupa o Banco Central. Não, o Galípolo foi extremamente claro quando ele falou ontem que 3,2% é acima da meta. E ele fala, não é ao redor da meta, é acima da meta, o que indica que será necessária ou uma melhora macroeconômica que traga a inflação mais para baixo, ou o Banco Central vai agir subindo juros, talvez na próxima ou na outra reunião. O que acontece hoje no mercado é que está todo mundo precificando a alta de juros para as próximas reuniões do Copom. Tá bom? Então, esse é mais ou menos um panorama aí desta sexta-feira, que normalmente é mais calma, né? Mas essa sexta-feira teve aí Petrobras, IPCA e também essas falas do Galípolo que estão mexendo aí com a inflação, com a inflação não, com o mercado financeiro. O Ibovespa está subindo, agora eu estou falando gravado aqui meia hora antes do programa, mas o Ibovespa subindo, juros também subindo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no dólar, porque eu sei que o nosso querido Wilson está sempre muito preocupado, ele tem muitos investimentos em dólar. O dólar recuando aí 0,77% a 5,50. Muito também resultado dessa puxada nos juros que a gente está vendo nos juros mais curtos, tá? E aí isso vai baixando os juros lá na ponta longa, porque em princípio você aumenta os juros hoje para não ter que aumentar os juros lá na frente. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Boa sexta-feira para todo mundo, bons negócios. Nesse dia 9 de agosto de 2024, a gente se vê segunda-feira na reunião de pauta. Beleza? Até lá e avante, Sucupira!